CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Olha aí, 25/02/25. Estamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração aqui no CBN Esportes. Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol divulgou ontem as datas e os locais dos jogos na fase quartas de final. No domingo, às 6h30, o Corinthians enfrenta o Mirassol na Neoquímica Arena. Na Vila Belmiro, também no domingo, às 8h45 da noite, o Santos recebe o Red Bull Bragantino. O São Paulo joga na segunda-feira, às 8 da noite, contra o Novo Horizontino, no Morumbi. E no sábado, às 8h30, o São Bernardo recebe o Palmeiras no 1º de maio no ABC. Amanhã tem Ponte Preta em campo pela Copa do Brasil. Destaque da Macaca, chegando com o Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. A Ponte encerra a preparação e segue viagem para o sul do Brasil. Amanhã, 9h30 da noite, Copa do Brasil, a Macaca enfrenta o Concorde. Jogo único, o empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Alberto Valentim está preocupado, além do adversário, com a questão do gramado que a Ponte vai enfrentar lá em Santa Catarina. E a Ponte anunciou a primeira baixa no elenco para a disputa da Copa do Brasil e também da Série C. Nilson Júnior acertou com o time do Operário, que disputa a Série B do Brasileirão. 6 jogos dão sequência à primeira fase da competição da Copa do Brasil. Hoje, às 9h30 da noite, o Pouso Alegre recebe o Atlético Paranaense. Às 7h30 da noite, o Maringá encara o Juventude. No mesmo horário, o Barcelona de Ilhéus duela contra o Atlético de São João del Rei. Às 7h da noite, o Maranhão enfrenta o Vitória e às 8h, o Operário do Mato Grosso do Sul joga contra o Criciúma. 9h30 tem Operário de Várzea Grande contra o Sport Recife. E daqui a pouco informações sobre o futebol paulista com as explicações sobre a possível contratação de Vitor Roque no Palmeiras e a preparação do Corinthians para o duelo decisivo de amanhã na Libertadores. Seleção brasileira, a próxima convocação do Brasil será com Dorival Júnior no dia 7 de março. A lista de jogadores que vão defender a seleção brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias será divulgada pelo técnico já na próxima semana. A expectativa para essa convocação do dia 7 é pela volta ou não de Neymar, que está fora da seleção desde outubro de 2023, quando machucou o joelho. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. O Bugre que só tem a Série C pela frente, longo período de preparação até a estreia na competição nacional. O técnico Maurício Souza falou a respeito do que não deu certo no Campeonato Paulista e a expectativa para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A CBF deve definir a tabela da terceira divisão do futebol em breve. Na Fórmula 1, na véspera dos testes de pré-temporada da competição 2025 que começam amanhã e vão até sexta-feira, dia 28, a Sauber anunciou a escalação para as sessões, confirmando Gabriel Bortoleto no volante todos os dias. O brasileiro vai guiar o C45 ao lado do colega Nico Hülkenberg, que vai revezar com o companheiro em cada período de atividades. Hoje tem Libertadores e tem Brasil em campo. Destaque da competição com o Fábio Chaib. Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Bahia encara nesta noite The Strongest para confirmar a vaga na próxima fase da pré-Libertadores. Jogo de ida, empate por 1-1 na Bolívia.
Com isso, o Esquadrão de Aço precisa de uma vitória simples para passar de fase jogando na Arena Fonte Nova às 9h30 da noite. Os bolivianos, que são comandados pelo técnico brasileiro Antônio Carlos Zago, estão em Salvador desde a última sexta-feira e também precisam de uma vitória simples. Empate leva para os pênaltis. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, estava lendo aí algo sobre o Concórdia, né? Um time que fez um campeonato catarinense muito ruim, aliás, escapou na última rodada e perdeu, aliás, para o Santa Catarina. Mas é um time complicado. Mas as boas atuações do Concórdia, elas foram em casa, né? E justamente o local onde a equipe vai receber a Ponte Preta. Então a Macaca tem que tomar muito cuidado, encarar com seriedade. É um jogo decisivo, é um jogo que faz parte, né, do planejamento de alívio do caixa, né? Alívio da situação financeira da Ponte. Então por isso é uma decisão, sim senhor. Se a Ponte não encarar com seriedade, com responsabilidade, ela corre risco sim amanhã em Santa Catarina. O Concórdia é um dos times de Moisés Vieira, ex-Ponte? Isso. Era no Concórdia que ele se destacou, Lupe? Era no Concórdia, né? Inclusive o empresário dele era o Max, lembra do Max? O Max Agora Chu, não é né? mais, né? Max Chu. E aí ele falava foi ele que contou a história do Moisés, né? Moisés era jogador de várzea e trabalhava era montador de móveis, né? Quando você compra um móvel, precisa o montador lá deixar ele certinho. No caso, montar o móvel. É porque não fica legal, né? Montar um móvel na mesma frase. E o Moisés, ele se destacou em alguns clubes, né? De várzea, chegou a jogar no Hercílio Luz, no Brusque, se não me engano, mas foi no Concórdia, onde ele teve um bom desempenho e chamou a atenção da Ponte Preta. 2020 a gente tá falando, né? Se não me engano, época de pandemia. Inclusive o Moisés, ele chega na Ponte Preta e é o único reforço que pode disputar o Campeonato Paulista depois, né, do período em que o futebol ficou parado devido à pandemia. Mas é assim, o Concórdia lá do estádio Domingos Machado de Lima, o Machadão, a casa do Concórdia, o palco do jogo contra a Ponte Preta, e o Valentim tá preocupado com o gramado lá, viu? Esse negócio de sintético, natural, o Valentim falou, tem que dar uma atenção lá, porque o gramado, até pela foto aqui que tá na internet, não é nada bom. Mas lá então é... Lá é natural. É natural. Natural. Eu acompanhei o jogo, o Atlético Mineiro, né, contra o Tocantinópolis. Meu Deus do céu, aquilo lá parecia gramado, aqueles gramados que a gente encontra na várzea, nos famosos rachões aos sábados à tarde. Complicou demais, grama natural, né? Eu acho que o grande ponto sobre a grama natural é a questão da padronização, né? Não há uma padronização do gramado natural. Então, por isso que muitos clubes acabam optando pelo sintético. É uma discussão longa. Nossa, é uma eterna que as federações, a CBF, elas vão precisar aprofundar essa discussão com os clubes e principalmente ouvir os jogadores para tentar achar Tava vendo até, né, os cruzamentos da fase quartas de final, né? Os cruzamentos para a semifinal. E se passarem, provavelmente São Paulo e Palmeiras, né? Choque Rei. Claro, né? Antes, né, tem o São Bernardo e tem o Novo Horizontino pela frente. Mas caso ocorra este duelo, ele possivelmente vai ser no Allianz Parque, né? Você imagina a polêmica que vai ser o antes e o depois desse jogo em virtude de gramado. O Lucas já deu uma entrevista, né? Após o jogo contra o São Bernardo, falando que não tem nada de clubismo na crítica dele ao gramado sintético, mas... confusão à vista neste eventual duelo Choque Rei pela semifinal do Paulistão. É metal, jogando metal. E uma outra informação, não sei se tem algo para acrescentar, mas o Machadão, né, o estádio Domingos Machado de Lima, ele fica vizinho à estação rodoviária de Concórdia. Então, para quem for de ônibus, legal. É só chegar no ônibus, descer, virar ali na Dionísio Boff, já chega ali na entrada principal do Machadão. Dá para fazer um bate-volta, será? Não. É longe, né? É longe? É perto de Chapecó, Lupe? É perto de Chapecó, Concórdia é pertinho de Chapecó. 11h15. Você pode participar do nosso programa, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. 991869070, o WhatsApp está à sua disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h15. CBN Esportes Campinas.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Informações do trânsito com Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações para quem vai acessar a Torre do Castelo. Tem trânsito intenso na Alberto Sarmento, também pela Andrade Neves. Atenção aí pela região. No trecho, a Miguel Penteado, também Frei Manuel da Ressurreição, tem boas condições, assim como a Francisco José de Camargo Andrade. Na passagem pela Escola de Cadetes, a Luiz Ismânio segue ali sem problemas. Falando também de outro ponto de Campinas, na Alix da Cunha, a movimentação ainda é maior em direção da região central, principalmente na chegada para Campos Sales. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta na programação da CBN agora 11h18. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. 11h20. O nosso contato é com o nosso campeão olímpico André Heller para falar sobre a vitória impressionante. Uma vitória positiva maiúscula do Vôlei Renata lá no ginásio Mangueirinho no último sábado. Deu tudo certo? Bom dia para você, André. Bom dia, meus amigos. Agora falo de Campinas. Poxa vida, que jogo! Que jogo! Foi um jogo exemplar, um dos melhores jogos da temporada. Um jogo que, além de nós jogarmos com muita qualidade técnica, nós também jogamos com uma estratégia
posso dizer aqui, sem medo de errar, impecável. E não é à toa que o Sada Cruzeiro teve muitas dificuldades de bloquear o nosso ataque ao longo de todo o jogo. Resultado importante, 3-0, e a gente conquista mais uma vitória em cima do Sada Cruzeiro, ou seja, ganhamos no turno e agora ganhamos no retorno. Pois é, e encosta também, né, nessa disputa pela liderança, né, Sada Cruzeiro com 42 pontos, Vôlei Renata com 38, resultado que foi muito importante para a tabela e embala o time, né, com 3 vitórias seguidas dentro da Superliga, isso é muito importante. Antônio Lupe, sua pergunta. Opa, grande André, bom dia pra você, nosso campeão olímpico, mais uma vez marcando presença aqui no CBN Esportes. O mês de março ele é recheado, né, pro Vôlei Renata, de jogos importantes e decisivos. Eu até estava hoje com a Letícia, né, que é a produtora do GE, fazendo algumas contas. Acredito que a classificação para a próxima fase já está bem encaminhada, mas claro que ficar nas primeiras colocações é muito importante para o Vôlei Renata. E em março tem SESI pela frente, tem o Guarulhos, além do Joinville, que é o próximo compromisso, e o Neurologia Ativa. Como é que vocês estão trabalhando com esse mês importante para o Vôlei Renata, que dependendo dos resultados pode até colocar a equipe aí na fase final, nas primeiras colocações da primeira fase da Superliga? André, bom dia. Bom dia, Lupe. Olha, a intenção do time é sempre o melhor desempenho para a melhor classificação, melhor posição na tabela. Sem dúvida nenhuma, o time trabalha todos os dias para isso. Eu confesso para vocês que do meu papel eu não sou mais aquele cara que faço cálculos. Eu, enquanto era atleta e supervisor, eu fazia bastante cálculos, assim, mas como a gente está falando de desempenho esportivo, onde nós podemos interferir, podemos influenciar na maneira pela qual nós nos preparamos, e o resultado, sim, é a consequência desse preparo. O foco maior está sempre, vocês sempre ouvem eu falar isso, o foco é sempre no preparo. Então é muito importante essa semana, não é uma semana de carnaval, o time continuará se preparando, volta hoje às atividades, afinal de contas foi uma viagem pesada. Ontem eles tiveram um dia de recuperação, né, o time, os atletas e a comissão técnica, e hoje já voltaram aos trabalhos. Uma semana cheia, terça, quarta, quinta e sexta de trabalhos, em 2 turnos, para sábado e domingo um descanso, ou melhor dizendo, uma recuperação, porque a partir da semana que vem a equipe vai pular carnaval, mas esses pulos serão feitos na quadra com muito treinamento. Foco na preparação, gente. A posição na tabela, as vitórias, elas são simplesmente consequências daquilo que o time faz no seu dia a dia. A equipe técnica, a comissão técnica é muito competente, está imbuída, está fazendo um ótimo trabalho. Aqui destaque para a condição física dos atletas, né? Um destaque importante para a recuperação do Bruninho, que antes da folga, né, do ano novo, digamos assim, machucou, teve um estiramento muscular importante, já está jogando na sua plenitude. Isso é muito mérito da comissão técnica, da preparação física, da equipe médica, do equilíbrio entre o treinamento técnico e a parte física com o professor João e os treinadores técnicos. Então, o que vocês estão vendo em termos de performance, inclusive o jogo lá em Belém, simplesmente é consequência do belíssimo trabalho que a comissão técnica está fazendo, e eu não sou suspeito para falar, de fato, eu sou um cara muito observador e já falei outras tantas coisas aqui para vocês, e este ano tem sido um ano, assim, de muita excelência no Vôlei Renata. Maravilha. Carlão de Freitas, alguma pergunta para o nosso campeão olímpico? Opa, André, é um prazer estar falando com você novamente. Através das redes sociais eu percebi que você fez a festa lá em Belém, meu amigo. Ele foi o cara lá de Belém. Vai ser o novo integrante da banda Calypso, eu tenho certeza disso. Ô, André, há alguma projeção no Vôlei Renata sobre mais eventos deste porte, né? Jogos longe da cidade de Campinas, André? Por hora não, né? Segundo diz o regulamento, e aqui vale uma observação
que o regulamento agora... De novo, quando eu era supervisor, o regulamento era o livro de cabeceira, hoje não é mais, mas pelas minhas informações, segundo o regulamento, cada equipe pode descentralizar o jogo 2 vezes ao longo da Superliga, isso já foi feito, né? Campo Grande e Belém do Pará, então acredito que não tenhamos mais possibilidades nesta Superliga, tá? Fica aqui uma observação, que até uma informação que eu posso buscar para vocês na semana que vem com mais assertividade. Mas sempre, né, Carlão, sempre é muito importante, foi um movimento gigantesco que nós fizemos lá em Belém do Pará para movimentar o estado. Nós temos relatos muito bonitos de gente que chegou de barco, de gente que veio do interior, poxa, gente que viajou 2, 3 dias para ir até o jogo, e nós batemos o recorde de público lá em Belém do Pará, né? Mais de 8.000 espectadores, recorde de público na Superliga. Isso foi muito legal, além de uma performance maravilhosa, né? E, além disso, é importante que aqueles ouvintes que estejam nos acompanhando saibam, eu e o Maurício, né, que somos embaixadores, ficamos 3 dias praticamente circulando a cidade inteira, fazendo ações para divulgar o jogo, ações para os nossos patrocinadores, sobretudo o Pacifício Celme, que tem clientes e pontos de venda importantes por lá, profissionais da Celme estão por lá, então nós ficamos o tempo todo promovendo o jogo e pensando na construção integral do projeto, porque, afinal de contas, esse projeto, vocês sabem muito bem, vai muito além da equipe de excelência, né, da equipe profissional. Então, foi uma viagem impecável, deu tudo certo, mesmo nas dificuldades, a equipe com muita resiliência, muita inteligência, se adaptou a todo o cenário e conseguiu uma performance que vocês viram ou ficaram sabendo, que foi uma performance de gala lá em Belém do Pará. Perfeitamente. André, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco no CBN Esportes, volte sempre, e que o vôlei Renata continue aí nessa crescente, nesse momento decisivo da Superliga Masculina. Grande abraço, meu amigo. Abraço, meus amigos. Até semana que vem. Agora 11h28. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 29 minutos, rapidamente aqui registrando algumas das nossas mensagens. Bom dia, amigos da CBN. O rapaz diz que a bola é ruim e faz um gol daquele. Imagina se a bola fosse boa. Observação: o do Fumagalli em 2012 foi mais bonito. JP de Moraes. Foi bonito mesmo. Gol olímpico do Fumagalli contra o Palmeiras, né? Sim. Teve outro do Fumagalli, mas eu não lembro o adversário. Bom dia, sou o Antônio Valdemir Leme da Silva. Tá. Moro. Isso aqui é pro nosso glorioso Felipe. Eu só fui lento, só. Não tem problema. Bom dia, meus amigos. Manda um abraço pro Tirso. Tirso? Ex-BBB? Tirso? Grande palmeirense. Tá ligado aqui na CBN, é o Fábio de Joaquim Egídio. Me pega muito quando alguém fala, o ex-BBB, porque sinceramente eu nem sabia que teve um Tirso. Mas isso foi lá no começo, ele era um participou da casa mais vigiada do Brasil. Ele era um chefe. Tirso eu não lembro também, não. Não, mas você era garoto, acho que foi o BBB 2, cara. Você era bem menino ainda. Você ainda desfilava no João Lourenço, Júlio Nascimento. Bem antes disso, né?
Travou tudo aqui no meu WhatsApp, gente. Calma aí. Enquanto você destrava o seu WhatsApp, eu tô lendo. Que horas é jogo amanhã da Ponte? 9h30 da noite. Aliás, eu peguei aqui os 15 melhores lugares pra se visitar em Concórdia, tá? Olha aí. Top quanto? Top 15. Mas não vou falar todos. Não, claro. fala os 2 primeiros. Tem a Fritz Steak Park, é um grande parque com um lago temático que, se você levar lanches e se proteger do sol e insetos, é um grande local. E também tem a Rua Coberta, que é uma rua coberta no caso, né? Então, o Reinaldo Carneiro Bastos, eu tô vendo uma declaração aqui do presidente da Federação Paulista de Futebol, que ele disse que não faz o campeonato para o Abel, ele faz para os clubes, né? Porque ele foi perguntado sobre a declaração do Abel Ferreira, né? Que não acha o regulamento justo, e o Reinaldo disse que ele faz aquilo que os clubes pedem e não aquilo que ele entende. Então, se os clubes assinam, então todo mundo aceitou esse formato que foi feito o Campeonato Paulista. 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. O IPCA 15 subiu 1,23% em fevereiro. É o patamar mais elevado para o mês desde 2016, de acordo com o IBGE. O resultado foi puxado principalmente pelo aumento dos preços do grupo habitação com energia elétrica e taxas de água e esgoto mais caras. Em janeiro, o indicador havia registrado alta de 0,11%. O IPCA 15 é a prévia na inflação oficial do país. O Ministério Público de Minas Gerais investiga a suspeita de um erro médico que teria deixado uma engenheira de produção em coma desde o dia 20 de setembro. Parentes de Letícia de Souza Patros Pena protocolaram uma queixa-crime na Promotoria de Justiça de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O erro teria sido cometido por uma anestesista que é amiga da família. Segundo a denúncia, a Letícia passou mal e sofreu uma parada cardíaca depois de um bloqueio anestésico para tratar dores na coluna. Começou a ser julgado na França um médico acusado de crimes sexuais contra quase 300 pacientes, a maioria menores de idade. No primeiro dia de audiência, ele admitiu a autoria dos fatos e diz ter cometido atos abomináveis. O médico pode ser condenado a 20 anos de prisão. Ele enfrenta 111 acusações de estupro e 189 de agressões sexuais. Os casos aconteceram entre os anos de 1989 e 2014. O grupo holandês, dono do iFood, a Prosus, fechou um acordo para comprar a JustEatTakeaway.com pelo valor de 4 bilhões e 100 milhões de euros. A empresa quer a liderança do setor de entrega de comida na Europa. Com a aquisição, o grupo holandês se tornará a 4ª maior companhia do ramo no mundo. A Prosus tem operação em mais de 70 países. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar sobre a preparação da Ponte, que entra em campo amanhã contra o Concórdia, lá em Concórdia, no Machadão. Isso. Machadão, que é a casa do Concórdia, né? Que é o estádio, o Domingos, né? O Domingão, pode ser qualquer coisa assim. Aliás, o Alberto Valentim, Júlio, Carlão, Fábio, ouvintes do CBN Esportes, o Alberto Valentim já mostrou uma certa preocupação com o que a Ponte vai enfrentar. Claro, além do Concórdia, que é um time que escapou ali do rebaixamento do Campeonato Catarinense nas últimas rodadas, principalmente, como o Carlão disse, conseguindo pontos importantes em casa. O Valentim está preocupado também com a questão do gramado lá da casa, do estádio
da equipe do Concórdia. Inclusive, ele falou isso em entrevista coletiva logo após a derrota para o Bragantino, partida que encerrou a participação da Ponte no Campeonato Paulista. Mais uma vez, entendam bem minha resposta, por favor. Lógico, é uma dificuldade grande você ter que vencer o jogo para não ir para os pênaltis, né? Ou pelo menos não deixar o empate para não ir para os pênaltis. E é até bom, porque está se falando nos últimos dias de uma coisa tão forte que a maior preocupação nossa, além do adversário, lógico que o adversário vive uma situação, essa primeira fase de clubes, que é o jogo da vida, uma oportunidade financeira para cada clube, mas a grande preocupação nossa, e nós já recebemos, e não é desculpa, por isso eu estou pedindo para vocês entendam bem minha resposta, é o gramado. Se fala tanto em, devemos banir o sintético ou não, gramado bom lá nós não vamos ter. Então esse, além do regulamento que mudou, esse é um grande problema para nós também. Pelas informações, o gramado não é bom. Então é isso aí que infelizmente nós vamos ter que vencer esse obstáculo também, além do regulamento novo que não dá para a equipe melhor ranqueada o empate como passagem de fase. Tem essa questão também que o Valentim destacou, a mudança no regulamento. O que mudou, para quem não está atento aí a essas mudanças da Copa do Brasil? Por exemplo, ano passado, quando o clube melhor ranqueado enfrentava o pior ranqueado, o jogo era na casa do pior ranqueado. Vamos pegar o exemplo Concórdia e Ponte, o jogo na casa do Concórdia, só que o empate dava a vaga para a Ponte Preta. Esse ano não, esse ano se a partida terminar empatada, a vaga será disputada em pênaltis. Por isso tem essa reclamação, porque o clube melhor ranqueado nessa primeira fase não tem benefício nenhum, joga fora, não joga pelo empate e ainda tem que vencer o jogo para garantir a classificação. E um outro detalhe interessante, o porquê que a Copa do Brasil, principalmente para Ponte Preta e para clubes periféricos, ela é importante por conta da questão financeira. Só para se ter uma ideia, a Ponte ela se enquadra no grupo 3, que são clubes participantes da Série C, Série D e outros. Só de participar desse primeiro jogo, pingou na conta da Ponte R$830 mil. Se ela vencer o Concórdia e avançar para a segunda fase, a Ponte coloca nos cofres R$1 milhão. Então, se a gente quiser colocar um nome nesse jogo, pode colocar aí o jogo do milhão, o jogo que vale R$1 milhão, ou para Ponte Preta ou para o Concórdia. É uma premiação muito grande porque a gente coloca outros elementos, rebaixamento, falta de receita, a Ponte vai ter um segundo semestre bem difícil financeiramente falando, então a Copa do Brasil pode ser uma saída para essa questão financeira. Em relação ao time, 2 baixas. Arthur provavelmente está fora do jogo, saiu machucado no duelo contra o Bragantino e o Valentim vai ter que colocar ali um novo lateral esquerdo. Ou ele coloca o Barcelos e acrescenta mais um jogador no setor defensivo, ou ele improvisa como fez como o Bragantino. Coloca o João Gabriel, que se não me engano que foi o titular, que foi quem substituiu o Arthur, mas tudo dá indícios que o Arthur dificilmente vai pro jogo. E o Nilson Júnior, zagueiro, ele que fez apenas um jogo com a camisa da Ponte na temporada 2025, veio na temporada passada, tem o carimbo do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, só que ele fez 16 jogos no total, 15 na temporada passada e só um que foi contra o Noroeste, lá em Bauru. Ele rescindiu o contrato para jogar no Operário, o Fantasma, lá do estado do Paraná, que disputa a Série B. Então são essas 2 baixas por enquanto na Ponte Preta, que faz esse jogo do milhão contra o Concórdia. Tem que levar com muita seriedade esse jogo, porque a Ponte sabe que financeiramente uma classificação vai ser muito importante para a sequência da temporada, Carlão. Júlio, talvez o jogo mais decisivo desta parte do ano, né? Tudo bem, contra o Bragantino significava a classificação ao Campeonato Paulista, claro que é importante, ou seria importante esta vaga, né? Mas Copa do Brasil é interessante demais, esta verba, este dinheiro. A Ponte vai precisar, porque a Série C ela é deficitária. Alguns bons jogadores aí que se destacaram no Campeonato Paulista já estão com um contrato a vencer, de repente com uma negociação, um dinheiro a mais, esses caras podem ficar para a Série C, né? Jogadores que se valorizaram, né?
neste Campeonato Paulista. Então é um jogo que requer muita seriedade, muita atenção. Não adianta chegar lá em Concórdia blasé que vai vencer o jogo a qualquer momento. Aliás, a Ponte não pode nem se dar ao luxo, ela não tem um time assim, daqui a pouco a gente vai lá e decide, né? Diferente dos grandes clubes do futebol brasileiro. Não, ela vai ter que ir lá jogar, ralar o bumbum no chão, sim senhor, para voltar com os 3 pontos, e os 3 pontos não, né? Voltar com a classificação e voltar também com o caixa um pouco mais robusto. E agora tá mais perigoso, né, Fábio? A Copa do Brasil, né, com essa mudança de regulamento, você não tem mais a vantagem do empate, tem que jogar de forma muito estratégica para não dar vacilos, né? Um time enorme já sentiu esse sabor amargo, né, de ter que decidir nos pênaltis, né? O Grêmio empatou nos 48 contra o São Raimundo lá de Boa Vista, né? Depois levou a decisão para os pênaltis. O Atlético Mineiro quase passa pelo mesmo desagrado aí também, acabou vencendo no final com 2 gols lá no Tocantins também. Então a gente sabe que é muito perigoso, muito traiçoeira essa fase da Copa do Brasil, e depois dessa frustração que teve, né, o torcedor da Ponte Preta, mesmo com a 4ª melhor campanha do Paulistão acabando ficando fora, agora tem que virar a chave para não ter outra frustração, né, porque esse time também que foi muito elogiado nesses primeiros meses do ano de 2025, caso aconteça uma eventual derrota, a gente torce para não, né? Uma eliminação, será muito contestado até o início do Brasileirão da Série C, que também tem mais um mês pela frente ainda, então seria muito perigoso para a Ponte Preta, muito desastroso também uma eliminação tão precoce assim. Então a Ponte tem que fazer o jogo dela, pode contar ainda com o empate, né? O empate antes classificava, mas agora leva para os pênaltis, então a Ponte tem que saber jogar esse tipo de jogo. Um jogo desse, né? Apenas deixa a situação muito igual, né, Júlio? Até por esses exemplos que o Fábio citou, tivemos 2 gigantes aí com problemas, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio, né? Então, por isso, muita atenção, muita decisão, né? Concentração, coisa que a Ponte não teve no jogo contra o Bragantino. É inadmissível tomar um gol, independente do adversário, mas tomar um gol com 1 minuto de jogo mostra a total falta de concentração naquele momento. E contra o Concórdia, não. A Ponte vai ter que ser valente, vai ter que ser forte. Pro Concórdia é a vida também, né? É um alívio no caixa, e por isso é um jogo, sim, é um jogo decisivo. O grande jogo da Ponte na temporada. Até aqui é o jogo que vale muito, até pro ambiente da Ponte, né? Porque financeiramente vale demais. E onde estás, Jé Elvis, hein? O Jé tá na fase final de recuperação, né? Passou por uma cirurgia. O Elvis, só a Série C, O Elvis esteve no meu futevôlei sábado. E aí? Jogando? Não, fui acompanhar o filho dele na escolinha da Ponte Preta e... Você não bateu uma caixa com ele? Bati uma pequena caixa, mas o meu filho bateu muito mais caixa com ele. Nossa, o Arthurzinho, na hora que viu, ficou maluco. Falei, vai lá, tira uma foto com ele. Tá magrinho, viu, cara? Tá magrinho mesmo, o Elvis. Que volte rapidamente, né? Porque e aliás, muito legal a participação dele lá, tirou foto com a molecada, sensacional, que ele volte o mais rápido possível, porque a Ponte também precisa dele. Ô, Júlio, rapidamente aqui, o Carlão falou dessa questão do Concórdia. Concórdia fez 11 jogos no ano, até agora, né? Campeonato Catarinense. 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 19. E eu tava dando uma olhadinha no elenco do Concórdia, eu confesso que assim... Só o goleiro, né, Felipe? Só o goleiro, assim, que fez os meus olhos brilhar. Que é o Alexandre Villa. Cara, o Alexandre Villa começou no Comercial lá em Ribeirão Preto. Fala pelo amor de Deus, Tô te falando, ele tem 40 anos de idade, 41 anos de idade. É o mais experiente. Começou lá no Comercial, mas assim, há um bom tempo. A quilometragem. Pô, tô falando de 2004, 2003. Aí eu lembro que ele passou no Botafogo, passou pelo glorioso sertãozinho de Eliel Almeida, noroeste, ele rodou aqui o interior do estado de São Paulo e há algum tempo está lá no Concórdia. Ele fez 6 jogos essa temporada. Então, assim, de todo o elenco, só o goleiro aí, o Alexandre Villa, que eu lembro de ter acompanhado. O restante do elenco, confesso que conheço pouquíssimo. E em relação ao desempenho em casa, no Campeonato Catarinense, né? Foram 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Só perdeu uma vez jogando no seu estádio, o estádio Domingos Machado de Lima, o Concórdia, que é o adversário da Ponte Preta. Amanhã, 9h30 da noite, Copa do Brasil. Lembrando, se passar a Ponte, coloca 1 milhão na conta. 11h45, na volta a gente fala do Guarani.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 47 minutos e agora informações do Guarani. Como anda agora o Bugre nessa preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro em Lupi? Agora foco total na Série C. A preparação ela vai ser longa, né? Porque a Série C está programada só para começar no dia 13 de abril. Ontem nós fizemos a conta 48, então hoje 47 dias, né, até a data programada para começar a terceira divisão do futebol brasileiro. O técnico Maurício Souza, depois do empate com o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, ele fez um balanço, né, e foi perguntado o porquê que o Guarani, ele oscilou um pouco na competição, principalmente na reta final, se foi por conta da falta de reforços ou algum outro motivo. O treinador do Guarani explicou aí essa oscilação que a equipe teve durante o campeonato estadual. Eu não sei se faltaram reforços aí, eu vou falar mais uma vez, e as pessoas vão falar, mas ninguém teve, enfim. O que faltou foi a gente conseguir ter esses jogadores, né, que chegaram depois, como Rafael Bilu chegou depois da pré-temporada, 2 dias antes de começar a competição. Rafael Zagueiro chegou 2 dias antes de começar a competição. Lucão chegou com a competição já em andamento. Denilson chegou com a competição já em andamento. João Marcelo não fez a preparação com a gente, estava na copinha, só veio depois. Luiz Miguel chegou 3 dias antes de começar a competição. E eu falei aqui algumas vezes que nós tivemos os jogadores, o problema foi que a gente não teve tempo hábil para treiná-los. Então, se vocês pegarem, a gente oscilou, eu sabia que a gente teria que fazer uma competição de início muito forte, porque os pontos no início seriam importantes para o nosso primeiro objetivo, que era livrar. E foi isso que aconteceu. E eu sabia que a gente ia oscilar. Quando a gente começasse a colocar esses jogadores, e são jogadores de potencial, são jogadores, né, capacitados, mas, teoricamente, em parte destreinados daquilo que é nosso modelo, daquilo que é a nossa ideia. E isso fez com que a gente oscilasse na competição. Então, são muitos jogadores que a gente teve que não participaram, infelizmente, do período curto que nós tivemos de treinamento e depois não tivemos mais. A competição não nos permitiu juntá-los mais. A gente não conseguia mais treinar o grupo todo. Eu sei que é repetitivo, é chato, mas é o que é. Então, assim, não é que tenha faltado os reforços chegaram, só que eles chegaram muito próximo de se iniciar a competição ou já com a competição iniciada. Ninguém sabe, mas o Rafael jogou o primeiro jogo contra o Botafogo, ele tinha acabado de chegar. Eu tinha 2 jogadores, o Titi e o Márcio, que tinham acabado de sair, né, estavam saindo da transição
de 10 meses sem jogar, porque os dois tiveram uma lesão de cruzado. Então a gente teve que colocar o Rafael, porque a gente sabia que a gente não teria o Márcio e o Titi o jogo todo. Então foi uma competição muito dura nesse sentido. Eu acho que a diretoria, o Pastana, eles fizeram o esforço que puderam, entregaram aquilo que puderam. A gente sabe que o Guarani passa por dificuldade, mas o jogador chegou. Uma pena que a gente não conseguiu juntá-los mais vezes, treinar mais vezes para conseguir colocar um pouco mais a nossa ideia, aprofundar nossa ideia e aprofundar os comportamentos do nosso jogo. Bom, o Maurício Souza falou, e acho que é até compreensível, né? Porque muitos jogadores que foram contratados, eles chegaram já com a pré-temporada que foi bem curtinha no fim. Ele falou o Rafael Bilu, o próprio Rafael também, zagueiro, chegou ali na reta final. O João Marcelo participou da preparação do Guarani para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e só depois foi integrado ao time principal e ele foi o grande artilheiro. Então, alguns fatores que foram pontuados e o Maurício Souza afirmando que já sabia que no final da competição poderia ter aí essa oscilação dentro do Campeonato Paulista e realmente ela aconteceu. Por sorte, o Guarani fez uma primeira fase, ali, os primeiros jogos mais consistentes e conseguiu somar aí o número de pontos necessários para a permanência, que era o grande objetivo do Guarani na temporada, na verdade no Campeonato Paulista. Agora passa a ser o acesso, muito treinamento, muita preparação. Precisa ver essa questão do contrato do João Marcelo, né? O Carlão, a informação que ontem você trouxe, né? O ouvinte também já tinha destacado dessa renovação que estava muito próxima de 2 anos. Tomara que isso se concretize, né? O Guarani ainda não se manifestou. Tem também mais reforços que podem ser contratados com a janela de exceção. A janela fecha na sexta-feira, mas a CBF permitiu que os clubes contratem atletas que participaram dos estaduais por um período maior, então isso também dá uma tranquilidade a mais para o departamento de futebol para entender e detectar onde estão as ausências ou as carências desse elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A tabela deve ser divulgada em breve, porque já foi da Série A, da Série B, e em breve a tabela da Série C. O Guarani vai conhecer o caminho das pedras da terceira divisão do futebol brasileiro e a Ponte Preta também, né? É isso, o Guarani agora precisa de muita sabedoria na construção desse elenco, é uma situação complicada, né? Muito tempo sem jogar. O grande ponto é, praticamente todo mundo tem contrato, né, Carlão? Então acho que a base deve ser mantida aí, né? É claro que ainda, né, fica frustração, resquícios, acho que até hoje, né, da eliminação do Campeonato Paulista. Porque a gente aqui em Campinas, apesar de estarmos na Série C, a gente permanece com aquela coisa de anos 80, o que não é legal, né? Eu acho que a gente tem que se atentar para a realidade e infelizmente a realidade para o futebol campineiro ela é dura, né? É uma realidade de Série C, apesar de bons momentos no Campeonato Paulista, tanto para a Ponte quanto para o Guarani. O caso agora é o Guarani. Se levarmos em conta, Julião, as 8 equipes que classificaram, talvez o São Bernardo tá aí, né, brigando com Ponte e Guarani. Mas as 7 equipes que classificaram, todas são as melhores equipes, não só na parte técnica, mas as mais estruturadas do Campeonato Paulista. Não ficou ninguém de fora. Não, o Mirassol é Série A, Bragantino também, Novo Horizontino é Série B com potencial de Série A e os grandes. Então ninguém ficou fora da festa. E o Paulista, nisso eu concordo com o Maurício também. Pouquíssimo tempo de preparação. O Guarani sofreu com o rebaixamento, trocou praticamente todo o elenco. É um processo de reestruturação, um processo difícil, porque a Série C não vai ser fácil. Só que agora sim, como eu disse até depois do jogo Ponte Bragantino, agora começa a nossa temporada. Com um tempo adequado de preparação, claro que esse tempo por incompetência, né, dos campineiros, mas com um longo período de preparação, talvez reforços chegando, mas dessa vez, mas o Maurício não vai ter do que reclamar. Ele vai ter tempo para ajustar a equipe, vai ter tempo para receber reforços, para colocar esses reforços em dia, porque a Série C vai ser dura. Só que tem uma coisa, Série C a cobrança vai ser grande, aí tem que ser, porque os caras estão com tempo para trabalhar, vão poder melhorar as equipes, vão poder recuperar jogador, dar o entrosamento ideal. Agora, se chegar na Série C, 1, 2 rodadas com tropeços, falar, não teve tempo ou não teve tempo, uma ova, né? Aí tá de brincadeira. Mas eu acho que com este período sabático, entre aspas, o Guarani tem condições de montar uma equipe competitiva, de dar aí um caldo legal aí para esta equipe para disputar a terceira divisão. Muito bem, só lembrando, né, que o Guarani
para depender apenas das próprias forças jogar a Copa do Brasil ano que vem, só em caso de Copa Paulista, né? Senão vai ter que depender aí da fila de espera da Federação Paulista. O Guarani é o 5º na lista de espera, a Ponte está na 4ª colocação. Lupe, explique melhor. Explico. Se a Nega Véia passar para a fase 2, ela ganha mais 1 milhão ou só após ganhar a fase 2? Não, ela já ganha. Ela já ganhou. Se ela avançar, já vem o Pix. Isso. Só de participar da Copa do Brasil, só participou, conseguiu a vaga. Os 80 clubes. Os clubes da Série A ganham um valor, os clubes da Série B ganham outro valor e os clubes da Série C, D e outros sem divisão ganham outro valor. No caso da Ponte, ela já pegou R$830 mil. Tá na conta. O Pix já foi feito. Se ela passar para a segunda fase, o que já vai diminuindo o número de clubes, já passa para 40 e não 80, como a abertura da Copa do Brasil, aí ela já ganha mais 1 milhão. Então, se ela passar do Concórdia, quanto que dá? Ela já ganha R$1.830 mil, fazendo a somatória aí das duas premiações. A Ponte, se passar, ela pega o vencedor do confronto entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba. Aí ela coloca, sabe quanto? Quanto? Nos cofres, passar para a terceira fase? R$2.315.250. Olha só a importância. Aí você vai somando mais 1 milhão. Você vai ver, já dá quase uma. Se você avançar aí pelo menos até as oitavas, você já consegue aí pelo menos um pouco da cota que seria jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque a Ponte está na Copa do Brasil, o Guarani não, se ambos caíram para a Série C. Juninho, agora a federação ela define as vagas na Copa do Brasil por conta da classificação geral. Quando você avança às quartas de final, você tem praticamente a sua participação na Copa do Brasil garantida, porque certamente, pelo menos 3 dos times da Série A vão via Libertadores ou via outras competições. Então, a Ponte está na Copa do Brasil porque ano passado ela esteve nas quartas de final do Paulistão. Ano que vem é outro papo. Vai ser mais difícil para os dois entrarem na Copa do Brasil, porque agora eles estão nessa lista de espera. Os 4 semifinalistas do Campeonato Paulista já vão para a Copa do Brasil, mas o time eliminado com a maior pontuação. Por enquanto só o Corinthians está garantido, porque se o Corinthians for eliminado, ele vai ser o eliminado com a maior pontuação. E aí a Ponte precisa que 4 desses times classificados, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Mirassol, Bragantino, Novo Horizontino e São Bernardo, ela precisa que 4 desses times avancem para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, se classifiquem para a terceira fase. E aí pode ser via Libertadores, via Brasileirão, ganhando Copa do Brasil, ganhando Copa Paulista no caso do São Bernardo, ganhando Série B no caso do Novo Horizontino. Se 4 desses times forem para a terceira fase, a Ponte vai para a Copa do Brasil. Se 5 desses times forem para a terceira fase direto no ano que vem, aí é o Guarani quem vai para a Copa do Brasil também. Boa noite, CBN. Se a torcida da Ponte não abraçar a causa da Série C, não sobe. Vamos lotar o estádio, todos os jogos para subir. Antônio Wilson mandando a mensagem aqui. O Cristiano Salvione, é engraçado, né? O Santos perde pro Corinthians, o Fábio Felido some. Agora só porque ganhou de um filho sem pai, manda até abraço pro Tirso. Cristiano Salvione aqui. Ó, os ouvintes trocando farpas. Ah, mas que gostoso. Que beleza. Bom dia, amigos da CBN. Queria agradecer a oportunidade de assistir um pouco do jogo da Ponte nas cabines da imprensa. Abraço, Peterson Melo, quem escreve aqui. Me deu choque aqui, Peterson é nosso parceiro, pô. Mais participações aqui. O Roberto tá perguntando quando começa a Série C. Projeção é 13 de abril. 13 de abril. Então o Guarani vai ficar um tempo aí sem jogar a Ponte na Copa do Brasil no meio do caminho, né? Um pouquinho menos de 40 meses. 40 hoje é né? 47. Ontem nós fizemos a conta 48, hoje 47 dias. Cara, eu acho que nos últimos anos nunca aconteceu isso. No ano passado, né? quando o Guarani se salvou do rebaixamento, eu lembro que a gente até recebeu o Claudinei Oliveira, mas não foi um período tão grande. Foi, se não me engano, foi um mês de preparação entre Paulista e Série B de Campeonato Brasileiro. Aí 2 jogos demitiram o cara, né? Nossa, é verdade. Ficou todo o período trabalhando com o grupo e 2 jogos. Eita! O Ricardo tá perguntando quais as chances de saída do João Marcelo. Por enquanto, o Maurício Souza diz que nenhuma, né? Que não tem nada para que ele saia. O grande ponto do João Marcelo é que ele tem contrato até janeiro.
Então seria de bom tom renovar esse contrato para que ele não tenha aí a possibilidade de sair de graça depois. Né? Se ele, hoje, pro João Marcelo deixar o Guarani, se o clube interessado tem que pagar. Agora, pagar a multa ou tentar um valor ali. Agora, se esse clube interessado... o Guarani não confirma, eu já fiz essa pergunta ao Guarani, o Guarani não confirmou, mas a especulação é que é de 2 milhões de reais hoje. Tá, então vamos supor que seja esse valor, 2 milhões. Tem que pagar. Agora, se o clube quiser esperar um pouquinho e não desembolsar nenhum valor, junho ou julho, né? Porque é até janeiro, aí ele pode assinar um pré-contrato sem nenhum bônus financeiro pro Guarani. Mas a tendência é de renovação. É isso, meus amigos. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes dessa terça-feira. 4 horas tem Arena. Amanhã a gente está de volta às 11 horas com mais uma edição do CBN Esportes. Grande abraço a todos. Até amanhã. CBN Esportes Campinas.